Vai ser uma tripla jogada da semana, mas temos sempre cartas suficientes aqui no Fora do Baralho e vai ser tripla até porque foi uma semana mais ou menos em 3 atos: moção de censura contra o governo, guerra das direitas e novas medidas para o crédito à habitação. Fica para a segunda parte. Para já, fazemos a habitual divisão do baralho por naipes, sempre com os 4 ases: Susana Peralta, Luísa Guerra Conraria, Jorge Fernandes, João Marcos de Almeida e com esta joker de serviço, Vanessa Cruz. A primeira carta tirada aqui para a nossa mesa de jogo: copas, Susana, porque gostamos sempre de uma boa confusão para ver se pomos isto tudo em ordem ou se pelo menos ajudamos o governo a pôr. E a confusão aqui é com quem ganha o salário mínimo, que pode pagar IRS no próximo ano, dizem as finanças, não diz o Primeiro-Ministro. Sim, é adorável. Estamos aqui, de facto, numa situação de amor pelo governo, pelas confusões do governo, pela nossa política tributária, que é um dos meus carinhos de estimação no nosso país, que é uma... Aliás, eu vou citar aqui o saudoso Fernando Rocha Andrade, falecido. Ele, uma vez, ouviu a dizer que a nossa política tributária era uma árvore de Natal. Que era, no fundo, agora precisamos aqui de estimular a venda de minis no clube recreativo de Freixo de Espada à Cinta. Então põe um benefício fiscal para a venda de minis no clube recreativo de Freixo de Espada à Cinta. Então, e agora precisamos disto. E, portanto, esta ideia da árvore de Natal, vais enfiando coisas em cima do sistema tributário até aquilo se tornar num pântano muito difícil de navegar e que, no fundo, causa destruções várias. Aqui, neste caso, estamos a falar da tributação do salário mínimo. Quer dizer, o que é que nos diz tudo o que nós sabemos acerca da forma certa de tributar as pessoas que de baixo rendimento? Há muito debate entre os economistas e certamente depois dependendo também das visões ideológicas de cada um, que também as temos, acerca da progressividade desejada do imposto, de quantos escalões é que devíamos ter, essas coisas todas. Mas eu acho que há uma que nunca há nada de consensual entre os economistas, mas digamos que é bastante robusta, que a maior parte de nós estaríamos de acordo com os estudos empíricos que há, etc., que é: as pessoas que ganham baixos salários, na verdade, são aquelas que mais facilmente desistem de trabalhar e, portanto, aquela ideia de que os impostos desencorajam a atividade económica, que, enfim, nem sempre se observa nos estudos empíricos, observa-se muitíssimo nestas pessoas que ganham menos, porque são aquelas cuja decisão muitas vezes é entre trabalhar ou não trabalhar. E aí sim a variação em termos de participação na atividade económica do país é enorme, não é? O impacto é muito grande. O impacto é muito grande, é muito diferente de eu trabalhar, de fazer mais um ou outro trabalho, enfim, para ganhar uns euros a mais. E, portanto, há de facto uma ideia bastante clara que o que nós devíamos estar a fazer, certamente não tributar estas pessoas e até provavelmente devíamos estar a subsidiá-las, que é a famosa ideia dos subsídios aos baixos salários, que estava no programa do PS em 2015, pela mão do nosso economista do trabalho, Mário Centeno, um académico dessa área, e que depois, enfim, foi enterrada por negociações políticas e que nunca mais saiu desse buraco fundo onde foi metida. E, portanto, de facto, não se tributam as pessoas com baixos salários. Isto parece-me completamente evidente. Esta ideia de que... pronto, e como é que isso normalmente se faz? Faz-se através desta regra do mínimo de existência, que, na verdade, devia ser feita de uma maneira muito mais simples, que era dizer que os primeiros não sei quantos euros, por exemplo, o montante do salário mínimo, que todos nós ganhamos, não são tributados. Era a maneira mais simples de fazer isto. Portanto, isto é feito com uma regra barroca, inventada, mais uma vez, pela árvore de Natal do nosso sistema tributário, que diz que, no fundo, que é seguir a aplicação do sistema fiscal, que a pessoa não pode ficar com menos do que aquele mínimo de existência, e isso cria ali penalizações em que é possível, às vezes, as pessoas ficarem a ganhar mais em termos brutos e menos em termos líquidos. É o único intervalo de rendimentos onde isso pode acontecer no nosso sistema tributário completo. Portanto, é exatamente onde devia acontecer. Mas isto é completamente absurdo. E agora temos esta macacada, que foi o Ministério das Finanças dizer que sim, que as pessoas podiam não pagar impostos se tivessem suficientes despesas para deduções à coleta, portanto, despesas de saúde, despesas de educação, enfim, há outras despesas, há aquelas despesas gerais de quando nós damos o nosso NIF no supermercado, etc. Portanto, nem sequer é de excluir que as pessoas que ganham tão pouco, apesar de tudo, tenham despesas para deduzir, porque apesar de provavelmente não terem os filhos nas escolas privadas e tal, têm as mesmas despesas para deduzir, mas quer dizer, isto não pode ser feito assim. Isto tem que ser feito com uma regra simples e clara, parar com esta ideia de que é com deduções de despesas que nós vamos criar a justiça fiscal, porque não é. É uma regra simples e clara que efetivamente isenta estas pessoas de IRS, ou provavelmente até que lhes aumente o rendimento, que faça aos tais subsídios, mas isso já sou eu a sonhar. E portanto, esta atrapalhada é péssima, e mesmo quando a vierem a resolver, já foi péssima, porque as pessoas já podem ter tomado decisões com base nesta expectativa
expectativa de que seriam tributadas e vão tomar, por isso, más decisões. Portanto, estas copas resultaram aqui também num sermão da economista Susana Peralta ao Governo. Passamos para a próxima carta, Ouros, Luísa Aguiar Conraria. E Ouros aqui, porque estamos a falar, tem tudo a ver também com o dinheiro, lá está, falta de professores, as greves continuam, o ano letivo está a começar mal outra vez. Mas aqui os meus ouros vão para os professores que não fizeram greve. Pelo menos acho que, claro que alguns fizeram, mas acho que se pode considerar que esta semana de greves foi um fracasso. Eu tenho uma filha que está no ensino público, está no 10º ano, e não houve nenhuma aula que ela deixasse de ter por causa da greve. E, portanto, os meus ouros para esses professores que penso que estão a ter noção de que os estudantes já pagaram, ou espero que seja esse o motivo, que os estudantes já pagaram um preço muito, muito elevado. Agora, isto não resolve o problema estrutural. Quer dizer, há aqui um problema conjuntural, que é haver greve numa semana ou não haver greve na semana, e depois há o problema estrutural, que é a falta de professores. E nós, mais uma vez, este ano, começamos com dezenas e dezenas e dezenas de milhares de estudantes que não têm professor a pelo menos uma das disciplinas. 80 mil estudantes na semana passada. Eram as estimativas. Pois, sendo que muitas vezes uma dessas disciplinas são mesmo disciplinas importantes, como matemática, português ou informática. E peço desculpa, mas eu não sou politicamente correto dizer que todas as disciplinas têm igual valia. Não, na minha opinião, não têm. E, portanto, temos aqui um problema, quer dizer, e este problema vai-se agravar porque só este ano se espera que mais algumas centenas de professores se aposentem. Quer dizer, isto está na altura de nós, enquanto sociedade, nos convencermos de que é necessário ter mais professores e que é necessário criar condições para trazer os professores, o que implica, muito provavelmente, pagar-lhes mais. E implica que quando se fala em folgas orçamentais, já que estão sempre com isso, que se calhar ponham a hipótese de usar essa folga orçamental para pagar mais aos professores, para atrair mais professores para a carreira. Mas já agora, eu não queria fazer uma sugestão. Que acho que pode, no curto prazo, ajudar a aliviar este problema. Nós, neste momento, temos seguramente alguns milhares de investigadores a trabalhar nas universidades e em centros de investigação com contratos ultra precários, contratos que vão caducar brevemente, pessoas que são ultra qualificadas, com doutoramentos, com pós-doutoramentos, das mais diversas áreas, de história, de ciências sociais, de ciências químicas, ciências laboratoriais. E se calhar essa é uma oportunidade de trazer essas pessoas para dentro do ensino. Não universitário, mas convidá-los a vir para as escolas. Claro que isso implica ter um plano decente para integrar essas pessoas no ensino. Claro que não podem ir para o primeiro escalão, não faz sentido pegarem alguém de 40 e tal anos de doutorado com não sei quantos artigos científicos e pô-lo no primeiro escalão de rendimento de um professor do ensino básico. Isso não faz sentido nenhum. Mas, dado que é tão qualificado, essas pessoas poderem entrar diretamente para o 5º ou para o 6º escalão e depois, ao fim, depois de lá estarem, fazerem formação pedagógica que nós no ensino superior não fazemos, de forma a poderem ser integrados e ver se gostam e se não gostam, isto permitiria resolver provavelmente 3 problemas simultaneamente. Portanto, resolvíamos o problema dos próprios, destas pessoas que estão com situações precárias aos 40 e tal anos, 50 e tal anos, uma situação perfeitamente ridícula, mas também das escolas e dos alunos, trazendo pessoas super qualificadas para as ensinar, que eu acho que nós muitas vezes falamos muito da pedagogia, esquecemos que antes da pedagogia, por muito difícil que pareça aceitar, vem a parte científica, são pessoas com conhecimentos muito avançados. E, claro, também resolvia o problema das universidades e dos centros de investigação, que neste momento têm um conjunto de investigadores que não podem contratar, que se calhar não querem contratar e que não sabem muito bem o que é que lhes vão fazer. 3 problemas para resolver ao mesmo tempo. Aqui uma sugestão do Luís Aguiar Conraria, a propósito desta falta de professores, porque não ter esses investigadores, bolseiros, precários também no ensino. Passamos agora vamos ter 2 naipes mais internacionais, mas que também dizem respeito a todos nós, à União Europeia, a Portugal. Paus, Jorge Fernandes, para a crise migratória que está a ter um novo episódio crítico em Itália. Na última semana chegaram à ilha de Lampedusa mais de 11 mil migrantes.
Bem, eu não vou falar propriamente da crise migratória em si, até porque há pessoas muito mais qualificadas do que eu para falar sobre isso. Eu quero falar da parte política. Quando Meloni ganhou as eleições em Itália, soaram as trombetas em todo o continente porque a extrema-direita tinha chegado ao poder. No entanto, esta semana aconteceram duas coisas interessantes. Bem, em primeiro lugar, von der Leyen foi à Itália, foi fazer uma visita de cortesia ao país e disse que a União Europeia não deixará o país sozinho na gestão dos fluxos migratórios. Isto é meramente von der Leyen, digamos, a tentar fazer alguma cortesia a Meloni, até porque eventualmente o grupo político dela poderá, não sabemos, mas poderá ser importante para a sua reeleição como Presidente da Comissão. Mas ao mesmo tempo vimos França e Alemanha recusarem de forma liminar aceitar quaisquer imigrantes, dizendo, bem, nós não aceitamos rigorosamente nenhum imigrante e Itália tem que tratar disto, tem que tratar deste problema e apontando inclusive para os acordos feitos com os países do Norte da África que aceitam fazer o trabalho sujo da União Europeia a troco de uns milhões de euros e de apoio político às suas ditaduras. O ponto que eu queria sublinhar aqui, eu acho que é mais, quer dizer, a lição política que deve ser retirada neste momento do tempo é o seguinte: da próxima vez que os italianos votarem em alguém que talvez possa ser ainda mais duro que Meloni, que prometa ser absolutamente implacável com os imigrantes, que prometa fechar Itália e tratar os imigrantes de forma desumana, é importante voltarmos a estes momentos em que Itália e a Grécia muitas vezes também ficam completamente sozinhas a lidar com um problema que é europeu. E quando esse momento chegará, e chegará inevitavelmente, quer dizer, eu lembro perfeito, eu vivi em Itália nessa altura e a CNN fez uma reportagem de crianças, autenticamente, que é disso que se trata, prostituírem-se perto da zona de Roma Termini, a estação de comboios principal de Roma, e que estavam nas mãos de máfias, etc. Portanto, Itália tem um problema político, social, económico em mãos, e mais cedo ou mais tarde haverá alguém ainda mais duro que Meloni, e nesse dia veremos os democratas todos europeus, franceses, alemães, a própria Comissão Europeia preocupadíssimos com a deriva de direita radical com a Itália, e quando esse momento chegar é importante perceber que as condições que estão a ser criadas em Itália para que isso aconteça é isto. E este é o momento em que podemos contrariar esse tipo de derivas extremistas e populistas. Não é quando chegarmos ao momento eleitoral. E nessa altura os democratas europeus se calhar devem refletir exatamente o que é que fizeram e o que é que fazem para deixar a Itália nas condições em que deixam para depois esse tipo de forças políticas ganharem. E estes episódios, esta crise migratória que está a intensificar-se, ainda esta semana aqui na Rádio Observador falámos com os Médicos Sem Fronteiras e também com um voluntário em Lampedusa e de facto dizem que é tudo fogo de vista, mesmo a ida de von der Leyen ao terreno, embora seja importante, depois não há políticas europeias, um pensamento comum e uma ação comum e é de facto um problema a que devemos dar também atenção e damos sempre atenção também aqui no Fora do Baralho à guerra. Uma carta de espada, João Marcos de Almeida, é o que trazes aqui para o governo polaco por causa do embargo à Ucrânia, vai deixar de fornecer armas a Kiev à medida que se agrava o litígio que existe entre os dois países sobre a importação de cereais. Sim, mas antes disso eu quero assistir rapidamente o Jorge, porque eu acho que o Jorge tem toda a razão. E o ponto central, quer dizer, o que o governo francês e alemão estão preocupados é evitar que as suas direitas populistas cresçam e, no caso do presidente da Alemanha, são mesmo extrema-direita a sério, quer dizer, estão mais à direita que Meloni. E, portanto, quando o governo francês não quer imigrantes em França vindos de Itália, está a pensar em Le Pen. Quando o governo alemão não quer imigrantes vindos de Itália, está a pensar no AfD. O que isto mostra é simplesmente uma coisa, é que são as ideias da extrema-direita e da direita populista que neste momento dominam o discurso político e a prática política na Europa em relação aos imigrantes. É muito simples, eles ganharam. E a única coisa que os governos fazem é proteger as suas fronteiras, mesmo com os outros países europeus. Portanto, o futuro vai ser muito complicado em termos de imigração. Acho que o Jorge tem toda a razão. E quer dizer, não venham depois falar de solidariedade europeia noutras questões. Em relação aos imigrantes, não há solidariedade europeia nenhuma. A Polónia é outro país que é governado por um governo de extrema-direita,
quer dizer, um governo até com tendências autoritárias e que, contrariamente aos últimos anos, em que tem sido sempre, a Polónia tem sido um dos países que mais tem apoiado a Ucrânia durante a guerra após a invasão da Rússia. Agora, apenas por razões eleitorais, as eleições na Polónia são dia 15 de outubro, a Polónia começou a fazer um embargo, o governo polaco fez um embargo em relação à importação de cereais da Ucrânia. E fez esse embargo simplesmente para ter o voto dos agricultores polacos. Mais nada, não há mais nenhuma razão. A Ucrânia reagiu e pôs a Polónia e outros 2 países da União Europeia, a Hungria e a Eslováquia, que fizeram o mesmo embargo aos cereais ucranianos, levou-os para a OMC, portanto, queixou-se deles na OMC. E a Polónia retaliou, dizendo que não vai exportar armas para a Ucrânia. Bom, vai acabar por haver negociações e a Polónia vai continuar a exportar armas para a Ucrânia, mas possivelmente só depois das eleições, são dia 15 de outubro. Mas o que é lamentável neste caso todo é que o governo polaco, para ganhar as eleições, e em princípio vai ganhar, não, eu acho que não é boa notícia para a Europa, mas estão à frente nas sondagens e estão com um bom avanço em relação ao partido de centro-direita de Donald Tusk, para poder ganhar as eleições, está a ter uma atitude em relação à Ucrânia que é absolutamente injustificável e que apenas produz satisfação política em Moscovo. Zelensky falou em teatro político na ONU, precisamente, para ajudar Moscovo, ajudando Moscovo. É completamente, não é teatro político, é eleitoralismo. É querer ganhar as eleições e é querer apelar ao voto dos agricultores polacos. Foi assim que tudo começou, para ganhar as eleições. Mais nada, até porque depois há aqui outra questão. Rapidamente, João, temos de terminar. Há uma coisa extraordinária. Ainda há um partido mais à direita que o partido que está no governo na Polónia. Ainda mais à direita. Portanto, a direita na Polónia não tem limites. É o que acontece quando os países são governados mais de meio século por um regime comunista. E, portanto, a sorte do PS em Portugal é que nunca tivemos o PCP no governo. Portanto, o partido que está no governo da Polónia tem medo, tem receio desse partido ainda mais à direita, que está em terceiro lugar nas sondagens e que poderia tirar a vitória e que tem um grande apelo entre os agricultores. E por isso, daí o embargo aos cereais da Ucrânia por parte do governo polaco. Vão ver que vai tudo começar a melhorar após as eleições na Polónia, dia 15 de outubro. São estas as espadas do João Marques de Almeida a fechar esta primeira parte. Na segunda parte vamos ter a jogada em dose tripla, a jogada da semana. Até já. As pessoas iam para lá jogar a dinheiro. Eu vi lá uma roleta. Este é o Encantador de Ricos. É a história de como Pedro Caldeira, o maior corretor da Bolsa Portuguesa, seduziu a alta sociedade dos anos 80 e perdeu os milhões que lhe confiaram. Estavam em choque. Aquilo foi quase como uma bomba, não é? Uma série para ouvir em 6 episódios que faz parte dos Podcast Plus do Observador. É narrada por mim, São José Correia, com banda sonora original de The Legendary Tigerman. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Onda Automóveis. Estamos de volta para um jogo de escolha múltipla que acaba por ser sempre sobre o desempenho do governo. Esta semana foi alvo de uma moção de censura, chumbada, já se antevia, e um dia depois apresentou medidas para aliviar as famílias que têm crédito à habitação. Começamos já por aqui, desconto de 30% na Euribor durante 2 anos, o reembolso começa ao fim de 4, diluído pelo tempo que resta do empréstimo. Há outra medida, alargamento da bonificação dos juros, o que, dependendo da taxa de esforço, pode chegar a 800 euros por ano. Luísa Guerra Conraria, Medina bem ou Medina mal? Se tivermos, depende com o que é que nós comparamos. Se compararmos com aquilo que a oposição queria, Medina esteve fantástico. Não vejo que outra coisa dizer. Uma pessoa ouvindo a oposição a queixar-se que não há uma solução estrutural
de que é pouquinho, uma pessoa fica sem perceber o que é que queriam. O que é que queriam? Que o governo decretasse que não se pagava a dívida? Ou que o governo pagasse a dívida pelos particulares? Mas, Luís, Quer qual é dizer- a oposição que estás a falar? Toda? Diz desculpa? Qual é a oposição que estás a falar? Toda? Epá, acho que estou a falar de PC toda. ou Chega? Acho que estou a falar de toda. Estou a falar de toda. Não, desde o Bloco de Esquerda ou desde o PCP, estou a falar de toda. Estou a falar de toda. Quando dizem que é pouquinho, eu fico boquiaberto. As pessoas assinaram um contrato, quem tem de pagar a casa e quem tem de pagar as prestações ao banco são obviamente as famílias que contrataram. Quer dizer, qualquer ajuda que o Estado dê é um extra. E mais, esta ajuda está a ser dada se há algum problema com esta medida, é por ser demasiado alargada. Nós esquecemos que pessoas em Portugal que tenham dívidas ao banco por causa de habitação devem ser menos de 1/3 das famílias portuguesas. Menos de 1/3. E isto são as famílias que têm dinheiro para comprar casa. Destas que devem dinheiro ao banco, a verdade é que o impacto dos juros só é verdadeiramente relevante quando o tempo que falta para pagar o empréstimo já é prolongado, digamos assim, mais de 15 anos. Se faltar 10 anos para pagar o empréstimo, o impacto das subidas de taxas de juros é pequeno. Portanto, estamos a falar ainda de uma faixa mais apertada da população. E depois... por exemplo, aquela segunda medida da bonificação dos juros, aquilo aplica-se a pessoas que estejam no 6º escalão do IRS. Ou seja, aplica-se a pessoas que ganham mais de 2.500 euros por mês. Está a ajudar quem não devia. Aplica-se a famílias em que temos marido e mulher, ou agora não interessa, ou 2 maridos ou 2 mulheres, ganham mais de 5.000 euros por mês. Nós estamos a bonificar os juros e a pagar, portanto, os contribuintes a pagarem os juros de pessoas, de famílias que ganham mais de 5.000 euros por mês. Mas e a oposição queixa-se que isso é pouquinho? Queriam o quê? Honestamente, se é para comparar com o que a oposição queria, acho que Medina esteve bem. Se formos ver isto de um ponto de justiça, de justiça social, acho que em algumas medidas foi longe demais e podemos... E já agora, há uma crítica que fazem, que é a crítica de que os bancos não estão a pagar. A medida, tal como foi proposta, ou tal como foi anunciada, os bancos estão a contribuir. Porque isto de diferir os juros para pagar, juros que em vez do banco receber agora, vai receber daqui a 20 anos, ou daqui a 30, ou daqui a 15, isto representa um custo elevado. Porque estes juros, de acordo com o que foi dito, não vencem juros sobre juros. Portanto, isto é mesmo diferir o pagamento no tempo, sem qualquer compensação, e, portanto, isto representa um custo para os bancos, não digo que seja elevado, mas representa um custo para os bancos. Pois ouvimos a esquerda dizer que os bancos não perdiam nem um cêntimo, porque no fim de contas iam receber tudo. É mentira. Isso não é verdade. A não ser que haja um mecanismo de compensação. Deixa-me só dizer isto. João, deixa-me só acrescentar isto. A não ser que haja algum mecanismo de compensação aos bancos que não foi anunciado, portanto, a não ser que Medina não tenha dito toda a verdade, é mentira quando se diz que os bancos não vão perder um cêntimo. João? Não, só estava a dizer, eu concordo com o Luís e ia dizer, para alguma esquerda, por definição, os bancos nunca perdem dinheiro. Susana Peralta, o Governo está a empurrar o problema com a barriga ou é mesmo o remédio possível neste momento? Ambos. Está, obviamente, a empurrar o problema com a barriga, não é? Portanto, está a permitir às pessoas que tenham neste momento apertos de liquidez e que não consigam fazer face ao aumento do custo de vida, não só na vertente das taxas de juros para as pessoas que têm empréstimos com taxas variáveis, como é preciso não esquecer que essas pessoas também estão a pagar a energia mais cara e a alimentação mais cara e os combustíveis mais caros, enfim, a inflação, as pessoas estão a suportá-la em todas as esferas da sua vida, não é? E, portanto, a ideia aqui é dizer, bom, mas se nós esperamos que no futuro a situação se acalme, ou seja, que os juros vão para baixo e também que o período inflacionista acabe por desacelerar, que tu no fundo consigas fazer aqui enfim, é um bocado de espalhar o mal pelas aldeias, não é? Mas no fundo ao longo do tempo. Agora, eu não vejo muito bem qual é a alternativa, eu estou com o Luís, quer dizer, não há nenhuma solução milagrosa para esta situação, quer dizer, não há, a não ser que realmente o Governo dissesse que agora ia pagar os empréstimos a toda a gente, o que me parece
que seria completamente, enfim, para já seria destruir a política do BCE de tentar controlar a inflação, em primeiro lugar. Em segundo lugar, nem se imagina nos custos que isso teria. Portanto, eu julgo que é o que, quer dizer, que é aquilo que se pode fazer neste momento. Agora, é importante isto, não? Os bancos estão a suportar um custo disto, portanto, isto configura objetivamente uma renegociação da dívida das pessoas aos bancos. As pessoas que venham a aderir a este esquema de, no fundo, de moratória no pagamento de juros, a não ser que efetivamente os bancos possam vir a cobrar esse montante com juros daqui a 4 anos, o que não parece ser aquilo que está na proposta, os bancos estão a participar no esforço, vamos dizer, de empurrar com a barriga e de deixar isto, enfim, no fundo, tentar mitigar aqui o efeito. Eu acho, pronto, o que eu acho é, relativamente a esta questão, pronto, a questão dos... Da bonificação nos juros, essa é apenas para pessoas com baixo rendimento, embora eu acompanhe o Luís naquilo. A ideia que nós temos do que é uma pessoa de baixo rendimento em Portugal é sempre bastante enviesada relativamente às pessoas que se sentam, entre outras coisas, no Conselho de Ministros e que tomam decisões destas. Mas depois a outra, que é alargada a toda a população, é verdade que se calhar ela não devia ser alargada a toda a população, mas atenção que, em princípio, as pessoas que têm mais facilidade de pagamento também são aquelas que têm, e portanto seriam aquelas que à partida não precisariam desta política, que no fundo que o governo obrigasse os bancos a propor este tipo de esquemas de atraso no pagamento de juros a essas pessoas, são também com maior probabilidade aquelas que podem negociar isso de maneira, enfim, numa relação negocial entre credor e devedor junto do seu banco. E portanto eu acho que embora isto vá ter que ter aqui uma contrapartida, espero eu, do ponto de vista da regulação, que é no fundo que isto não se reflita depois nos rácios no fundo de saúde financeira dos bancos. Eu não sei como é que se isto está ou não está a ser consertado a esse nível, porque, por exemplo, as moratórias no âmbito da Covid, no âmbito da pandemia, foram uma política que foi posta em prática pela Autoridade Bancária de Regulação Europeia, pela EBA. Precisamente para ter a certeza que os bancos, ao estarem a não ir cobrar as dívidas, isso depois não entrava nos seus rácios de crédito mal parado, etc. Aqui não é, os bancos vão continuar a cobrar a dívida, aqui trata-se apenas de 30% dos juros, portanto é uma parte que não é muito significativa, mas enfim, mas de facto a única coisa que eu vejo aqui relativamente a estas pessoas de maior rendimento que potencialmente não precisariam desta política é que essas pessoas, se quiserem negociar com o banco, provavelmente o banco abria-lhes a porta à renegociação da dívida na mesma. Sim. E o problema é daqui a 2 anos, Luís. Nessa altura logo se vê, o governo não há garantias de que as taxas de juros baixem, portanto o governo depois pode ver-se obrigado, ou o governo que vier, a prolongar esta medida. Como é que vai ser? Há alguma incerteza? Vamos por partes. De acordo com o que foi anunciado e de acordo com o PowerPoint distribuído, e estamos a falar de PowerPoint, não estamos a falar de um decreto ou de um documento onde uma pessoa consiga perceber exatamente o que foi feito, o que é dito é, e passo a citar: se as taxas de juro reduzirem durante os 2 anos, o mutuário pode regressar ao contrato normal. Se voltarem a aumentar, o mutuário pode regressar a este modelo. Portanto, esta situação parece-me que está prevista em que, se as taxas de juros subirem, daqui a 2 anos podemos voltar a este modelo. Mas, de qualquer forma, portanto, há aqui uma parte que me parece que as notícias estão a dar errada, que não estão a dizer bem, pelo menos não de acordo com o documento que foi disponibilizado. Aquela parte em que, quando as pessoas começam a pagar os juros que agora pouparam, portanto, e que depois é distribuído pelo resto da maturidade, não é daqui a 4 anos. É 4 anos depois de acabar o período da taxa fixa, ou seja, é daqui a 6 anos, para alguém que começasse agora. E eu diria que aqui há 2 hipóteses. Se as taxas de juros daqui a 6 anos continuarem elevadas, isso é porque a taxa de inflação continua elevada. E nesse caso, o valor real da prestação diminuiu. Portanto, daqui a 6 anos o problema não vai ser tão grave como está agora, ok? Por exemplo, dando um exemplo, porquê? Porque os salários vão acompanhar a inflação, as pensões já estão anunciadas para o próximo ano, vão aumentar 6% e, portanto, o valor real da prestação diminui. Se, em alternativa, a inflação tiver de descer nos próximos anos, bem, então aí as taxas de juros também deverão descer. Portanto, aqui não me parece que essa incerteza seja assim muito grave.
As coisas, digamos, se correr bem, corre bem. Se correr mal, quer dizer que a inflação ainda aí está, mas se a inflação ainda aí está, o valor real da prestação diminui, portanto, também deixa de ser problema com o tempo. O problema é agora, durante a transição. Além do crédito à habitação, estamos à espera da decisão do Governo sobre se vem aí um novo travão às rendas e de quanto. A Ministra tem estado a ouvir proprietários, inquilinos, DECO, GT e CGTP, e o descontentamento chegou literalmente esta semana à Casa da Democracia. Peço, senhores agentes da autoridade têm de intervir. Literalmente, dentro da Assembleia da República, em pleno hemiciclo, um grupo do movimento Casa para Viver, enquanto os deputados estavam a voltar a discutir o Mais Habitação, depois do veto de Marcelo Rebelo de Sousa, acabaram por protestar. O Presidente da Assembleia da República pediu à polícia para os retirar das galerias e foi no Parlamento também, esta semana, que António Costa se defendeu de mais uma moção de censura apresentada pelo Chega, pegou nas pipocas, como disse o Bloco. Jorge Fernandes, a ver um jogo competitivo entre as direitas, foi isso que aconteceu? Sem dúvida nenhuma. Esta moção de censura foi uma total imbecilidade por parte do Chega. Bem, por um lado, do ponto de vista do partido, para mim é um bocado um mistério que a Ventura escolheu fazer isto agora, até porque apenas tem direito, o Chega, como qualquer outro partido, a uma moção de censura por sessão legislativa. Portanto, até ao próximo verão, caso haja uma crise política séria, ou enfim, qualquer tipo de problema com o ministro, não poderá marcar outra moção, o que, portanto, gastou esta bala, digamos assim, agora, de uma maneira um bocadinho... Gastou o trunfo. Pois, não, o trunfo, e é completamente incompreensível, na minha opinião. Por outro lado, o António Costa deverá ter ficado bastante satisfeito, e quer dizer, eu digo isto sem qualquer ironia, porque de facto assistimos a um espetáculo degradante à direita, o que ajuda objetivamente o Primeiro-Ministro, porque acima de tudo recupera a velha ideia que já Mário Soares tinha nos anos 70 do PS enquanto partido charneira. No fundo, o PS o único que pode governar de forma moderada e formar governos, porque mantém a extrema-esquerda em sentido à sua esquerda, e de outra enfim, naquela altura era um bocadinho diferente, mas neste momento o PS como única alternativa à beira funda da direita. Quer dizer, nós assistimos, eu vi uma bela parte do debate. Assistimos a dado momento, estava Coutinho de Figueiredo pegado com Ventura a insultar Coutinho de Figueiredo, depois o PSD, quer dizer, depois o Ventura a insultar o PSD, enquanto isso, digamos, o António Costa, que era o alvo, digamos assim, da moção de censura, ria-se e estava todo contente. Portanto, quer dizer, tudo isto a direita portuguesa está metida num sarilho tão grande que eu nem sei muito bem por onde começar, muito honestamente. E o Chega contribui para isto. O Chega criou mesmo um embaraço ao PSD, João Marcos de Almeida? Criou, claro que criou. É óbvio, quer dizer, obviamente que o Chega criou um embaraço ao PSD. Quer dizer, isto mostra... Eu concordo que o Jorge que a direita está num sarilho enorme, porque cometeu imensos erros nos últimos anos. E o PS é que beneficia disto, quer dizer, também mostra uma coisa que temos dito muito, que o Chega o grande aliado do PS é o Chega. Quer dizer, não vale a pena ter qualquer ilusão sobre isso. O Chega foi a melhor notícia que aconteceu ao PS nos últimos anos. Porque basicamente o que o PS conseguiu fazer desde 2015 foi acabar com fronteiras de governabilidade à esquerda. Portanto, à esquerda qualquer partido pode ir para uma coligação, no mínimo parlamentar, acabará por ir para coligações do governo, e criou uma fronteira de governabilidade à direita, que é entre o Chega e os outros partidos de direita. Mas e o PSD? Não está a saber sair disto? Não é fácil para o PSD. Não é fácil para o PSD, mas o PSD devia ter pensado nisto quando permitiu que Ventura saísse do partido e criasse um novo partido. Não é? Agora, se calhar, é tarde. E vai ter que arranjar uma maneira de lidar com o Chega, quer dizer, porque neste momento o Chega é o grande aliado do PS, quer dizer, o Chega está a ajudar o PS a continuar no poder e o PSD vai ter que arranjar uma maneira de lidar com o Chega, quer dizer, é óbvio que a política não se esgota em moções de censura, e esta moção de censura, julgo eu, que ninguém, quer dizer, a maioria dos portugueses não deu importância nenhuma à moção de censura. A moção de censura não teve importância nenhuma, quer dizer, foi uma manobra de diversão do Chega. É o combate político aqui, mas já há aqui um trunfo do Jorge Fernandes. Deixa-me só, mas eu posso acabar ou não? Deixa-me só acabar o meu raciocínio, faz favor. Portanto, eu acho que para o PSD
É muito mais importante o modo como lida com o problema do Chega, apresentando alternativas ao governo, fazendo oposição a sério, que é a única maneira de conseguir diminuir o peso político do Chega. Portanto, a política vai muito para além de moções de censura e há questões muito mais importantes do que a moção de censura. Eu não acho que a moção de censura tenha tido qualquer relevância. Trunfo, Jorge Fernandes? Não, o meu trunfo muito rápido é só para dizer, quer dizer, há uma narrativa que curiosamente foi criada dentro do Partido Socialista, de que de alguma maneira a culpa é do PSD pelo facto de Ventura ter saído do partido. Quer dizer, Ventura quando saiu do PSD era literalmente um Zé Ninguém, perdoou-se-me pelo baísmo, tinha sido candidato, era um militante, tinha sido candidato a Louros numa corrida que era objetivamente para perder, e o partido sabia disso. Portanto, Ventura, quer dizer, quando saiu do partido... O Presidente da Câmara não é um Zé Ninguém, caramba, também é. Sim, mas Jorge, de uma Câmara importante, não é? De um dos conselhos mais populosos do país, não era? O que o líder de um partido deve fazer é... Ele até podia ter saído e criar o Chega, mas o que o Rui Rio nunca fez foi tudo para impedir que aparecesse um novo partido. Foi no tempo do Passos Coelho. Isso é verdade. Não foi não. Mas quando desculpa, quem pôs o André Ventura na corrida a Louros foi Pedro Passos Coelho, não foi o Rui Rio. Susana, mas é esse o ponto. É preciso, há pessoas desagradáveis e pessoas que levantam problemas em todos os partidos. A solução não é expulsá-los dos partidos, é procurar mantê-los e impedir que eles saiam para criar novos partidos. Ou então não lhe ter dado o palco de o pôr nas eleições a Louros, por exemplo, não é? Isso teria sido outra alternativa. Não é a questão do palco. O palco foi dado por Pedro Passos Coelho. Isso eu tenho muitas dúvidas, Susana, muito honestamente. Eu estou absolutamente... Então quem foi que o pôs lá? Não fui eu. Susana, tu podes querer criticar o Pedro Passos Coelho, mas arranja boas razões para criticar, não é? Agora não arranja... Não, eu acho que... Mas tu estás a criticar o Rui Rio. Quando o Chega foi feito no tempo do Passos Coelho, e estás a acusar a Susana de estar a criticar o Passos Coelho. Mas se me deixarem acabar e perceberem porque é que eu estou a criticar o Rui Rio, eu gostava muito de explicar. Rapidamente, João. Eu estou a criticar o Rui Rio porque considero que uma das principais funções de um líder político é não deixar que apareçam novos partidos políticos na sua área. E acho que Rui Rio não fez o mínimo esforço para que isso acontecesse. E estou convencido que se Rui Rio tivesse feito um grande esforço, nem que tivesse dado uma vice-presidência à Ventura, fazer o máximo possível para impedir que aparecesse um novo partido, se calhar não tinha aparecido um novo partido. Esse é o ponto. Então e o Pedro Passos Coelho? Mas deixa-me... Desculpa lá, ele era líder do partido quando o Ventura apareceu. Quando a figura André Ventura apareceu no nosso espaço público... Mas isso já está sublinhado, Jorge? Não, mas eu só queria dizer aqui uma coisa, quer dizer, eu acho que estamos aqui, do ponto de vista da escolha dos candidatos a câmaras municipais, quer dizer, a escolha do candidato a Louros na altura não foi feita por Pedro Passos Coelho, foi feita pelas estruturas do PSD de Lisboa. O líder não está envolvido na escolha de todo e qualquer candidato. Política... É evidente, Susana, mas quer dizer, ainda para mais, quando eu digo que era um Zé Ninguém, é no sentido de que foi um candidato do PSD, mas era um candidato para perder, quer dizer, no PSD nunca sabia perfeitamente que Louros não era minimamente competitivo, aquilo na altura era para ser decidido entre o PCP e o PS, portanto não havia, quer dizer, a ideia que foi o PSD ou o Passos Coelho que criou a André Ventura, quer dizer, é completamente remoto, é evidente. Aliás, Jorge, é o oposto. Passos Coelho é o único que pode acabar com o poder da André Ventura. Agora, venha ele. Não, isso eu também não acredito. Agora, o que vai acontecer, inevitavelmente... Ele Sebastião. O que vai acontecer, na minha opinião, e é absolutamente inevitável, é que quando o PS perder o poder, o PSD vai se coligar com o Chega. Tudo isto que nós estamos a assistimos exatamente as mesmas coisas em toda a Europa, em que há uma dissidência dentro do partido de centro-direita, vão criar um partido de direita radical, há ali uns anos em que há imensa polémica sobre se podem ou não ser coligáveis, etc. E depois, quando chega o momento, será feita a coligação e haverá uma normalização. Mas, Jorge, isto levanta a questão: qual é a melhor maneira de lidar com partidos extremistas? E a propósito disso, que isso está para outro programa, não vou dizer mais nada, mas só deixo aqui uma sugestão. Leia o Economist da última semana, que tem uns bons artigos sobre isso. Fica essa sugestão. O combate da análise política está bem vivo, como se vê aqui no Fora do Baralho, e o combate político está também vivo na Madeira. Há eleições regionais este fim de semana e há emissão especial aqui na Rádio Observador no domingo, a partir das 6 da tarde. Quanto ao Fora do Baralho, está de volta para a semana, sexta ao meio-dia. Até lá.